Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, tenham tido uma boa passagem de ano. Vamos estar salmodiando no Salmo 107. Salmo 107 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus que livra, o Deus que salva e o Deus que cuida de nós. Senhor, estamos aqui porque toda a nossa expectativa está em Ti. Porque queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te louvar e Te adorar. Que a nossa vida, Senhor, seja um constante louvor a Ti. Que tenhamos um coração que Te ama e que Te engrandece. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Hoje uma palavra um pouco diferente do habitual, mas é uma palavra ligada com a nossa última pregação. Carta aos Romanos, capítulo 5. O texto base fica no versículo 1, dizendo assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela palavra, oro colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, na nossa última palavra, nós vimos todas as profecias. Acende a luz. Nós vimos todas as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Todas não, as principais. Porque tem muito mais profecias. E aí o que acontece? Veja, eu entendi que o correto agora é rever quem é Cristo. Veja, vimos profecias, vimos todo o Antigo Testamento apontando para Cristo. Cada livro da Bíblia, de alguma forma, faz um apontamento para Cristo. Só que assim, Jesus veio, encarnou, morreu pelo nosso pecado, para que tivéssemos vida eterna. Só que muitas vezes a nossa visão de Cristo, o nosso conhecimento de quem Ele é,
ele fica comprometido porque nós não sabemos várias verdades que tem na Bíblia. Então o que acontece? É minha intenção nessa noite mostrar para vocês no Novo Testamento quem é Jesus, o que ele fez e qual é a extensão da sua obra sobre nós. E o primeiro versículo, eu utilizei para isso o pensamento do apóstolo Paulo e alguma coisa do apóstolo João. Não toquei nos evangelhos. E a primeira passagem que nós temos é essa aqui, Romanos 5:1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que é difícil entender. Em geral, no nosso país, acho que todos nós crescemos com uma máxima, que todos são filhos de Deus. Isso não fecha com a Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Curiosamente, o que a Bíblia ensina é o seguinte, que o ser humano, nascido de mulher, ele está debaixo da ira de Deus e ele é inimigo de Deus. Inimigo num nível tal que precisou Jesus Cristo vir e nos justificar a partir daí, pela fé, aqueles que creem são declarados justos. E Jesus fez a expiação, o pagamento pelo nosso pecado. Qual é o grande problema das pessoas em geral, gente? Todo mundo pensa, não, todos somos filhos de Deus. Morremos, vamos todos para o céu. Veja, a pessoa está falando isso baseado na crença dela. Ela pode estar falando isso baseado numa religião, mas não é baseado na Bíblia. A Bíblia fala que nós estamos debaixo da ira de Deus. Tanto é que a primeira pergunta que o crente tem que responder, você foi salvo do quê? A resposta correta é, eu fui salvo da ira de Deus. Isso é uma coisa que vários crentes nascidos de novo não sabem, porque não foi ensinado. Entendeu? E aí o texto continua falando, versículo 2, pelo qual, Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em todos os corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui é uma outra interpretação importante. As pessoas pegam, falam, mas pastor, aqui está falando que o amor foi derramado em todos pelo Espírito Santo. Só que a mesma Bíblia ensina que só tem o Espírito Santo aqueles que nasceram de novo. A pessoa que não creu, a pessoa que não nasceu de novo, infelizmente a verdade bíblica é que ela não tem o Espírito Santo. Tanto é que ela não consegue compreender o Evangelho num nível que gere salvação. A pessoa até entende, ela até tem um conceito de Deus, ela até tem um conceito de religião. Tanto é que na igreja evangélica, na igreja católica, em outras igrejas protestantes, tem um monte de gente que vai para a igreja e pensa em Deus. Carrega uma Bíblia, canta hino. Mas tem um monte de gente que não nasceu de novo. Porque o nascer de novo é uma graça. E essa graça, em primeiro lugar, vai produzir o quê? Amar a Deus. Vai produzir que mais? Arrependimento de pecado. Vai produzir que mais? Transformação. E tudo isso só é viável por causa da obra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos um pouquinho à frente. Próxima carta, 1 Coríntios, capítulo 2. Você vai virar algumas páginas da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2.
versículo. Pera lá. Versículo 6. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Até aqui, agora vamos ler o 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Até aqui, veja, Jesus Cristo é o mistério que foi revelado na nova aliança. Na antiga aliança não havia esperança nenhuma para nós gentios. Todas as promessas eram para Israel. Igreja era algo que nem se pensava. Na antiga aliança tinha povo salvo. Como? Pela fé no descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Só. Para vocês terem uma ideia, não tinha menção de ressurreição. Não se tinha noção profunda de eternidade. Agora, o que é mistério aqui? Mistério era algo que estava oculto em Deus. Quando que isso estava oculto em Deus? Lá na eternidade passada, quando nada existia. Mas a Deus aprouve escrever nosso nome no livro da vida, escrever a nossa vida, escrever toda a história humana e na obra de Cristo Jesus, graciosamente nos salvar. Graciosamente por quê? Porque antes de nós sermos atingidos pela graça, nós tínhamos toda uma mentalidade vinda do espírito humano, da sabedoria desse mundo. E dentro da sabedoria desse mundo, o evangelho é loucura. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo veio, nos deu o novo nascimento, nossos olhos se abriram, enxergaram nossa triste condição e nós cremos, recebendo o Espírito em nós. A partir daí, toda a vida cristã é vivida no Espírito. Por que a pessoa incrédula não consegue seguir a igreja com consistência? Porque é impossível para ela. Por mais esforço que ela tenha, por mais apegada à religião, vai chegar um momento aquilo vai parar. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Cristo. Nós não somos apenas salvos pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos a vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Então, se você quer uma oração correta, ela poderia ser feita dessa maneira: Senhor, tu me deste o Espírito Santo habitando em mim. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção para que eu seja um filho que te agrade, para que eu viva uma vida cristã verdadeira. Porque de mim mesmo eu não consigo. De mim mesmo eu tenho um monte de problema. Pode ver, gente, todo dia a gente peca. Mesmo não querendo pecar. Quando você vai ver, errou. Pode ser pecados os mais simples possíveis. Se Deus afasta a mão dele de nós, nós não conseguimos viver a vida cristã. Eu costumo dizer, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de vir num culto,
é muito importante você parar e pensar, falar, peraí, eu estou fraquejando na fé por quê? Aí você já tem a resposta. Peraí, está faltando unção. Aí vem a segunda pergunta, Senhor, e o teu poder agindo em mim? Coloca a tua mão sobre o teu filho. Porque se você está passando por uma crise de fé, pode ser que você esteja passando por uma disciplina da parte de Deus. O que a gente faz na disciplina? Nós respondemos rápido e procuramos sair dela o mais rápido possível, fazendo aquilo que agrada o Senhor. Mas todos nós vamos passar momentos em que nós vamos precisar do poder do Espírito Santo para poder viver a vida cristã. Todos, sem exceção. E vou te falar uma coisa, serão muitos até a sua morte. Serão muitos. Você precisa de Deus para viver a vida cristã. Amém? Amém. Na mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 3. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Gente, entenda. Fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Você não deve colocar a sua esperança, a sua expectativa, tudo aquilo que você aguarda em outra coisa que senão Jesus Cristo. A Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então o fundamento da nossa fé é Cristo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma querida tia minha já falecida, e ela chegou para mim e perguntou, falou, filho, e Maria para vocês, como é que é? Aquela pergunta clássica, né? Nós vivemos num país católico. Você poderia viver num país budista, num país hinduísta, entendeu? Ou viver num país que nem a Alemanha, que é protestante, mas ninguém é crente. É um deserto, é pior que os católicos daqui, que levam a sério, entendeu? Aí eu lembro para a tia, eu falei, tia, Maria não morreu na cruz. Aí ela já respondeu, e pronto, mais um que Deus não tem mãe. Falei, não, tia, não é isso. O que eu estou querendo explicar é o seguinte, Maria foi uma mulher santa, uma mulher escolhida, entendeu? Ela engravidou trazendo Jesus Cristo. Só que não foi ela que morreu na cruz, não foi José, não foi João. Então a nossa confiança na fé, o nosso fundamento é Jesus. Presta atenção, trazendo para o meio protestante. Tem gente que o fundamento é, primeiro, regra religiosa. Segundo, tem gente que confia no legalismo próprio. Se eu for um cara certo, que faz tudo certo, que obedece tudo da igreja, eu sou um crente. Não, isso aí é consequência. Quanto mais você tem da vida de Deus em você, menos a vida do velho homem toma conta. As obras são consequência da vida de Deus. E elas são fundamentadas em quem? Na obra de Jesus Cristo. As pessoas, olha que interessante, um crente saudável vem para a igreja. Um crente saudável ora. Um crente saudável lê a Bíblia. Mas ele não faz essas coisas para ser salvo. Nós fazemos essas coisas porque somos salvos. Então o que acontece? Não confie no seu braço forte. Nós não temos problema com ídolos. Mas temos problema com outra coisa. Confiar em religião vazia, confiar em hábito religioso, confiar em regra de igreja, confiar, a pior confiança que tem no nosso braço forte. Não, porque eu sou muito bom. Eu leio a Bíblia uma vez por ano, vou em todo culto. Gente, você é um coitado. Não entra por esse caminho. Cada vez que você estiver andando certo, agradeça. Fala, Deus, obrigado, porque eu estou conseguindo caminhar. Obrigado, porque da minha vontade tem hora que dá preguiça, da minha vontade tem hora que dá vontade de xingar, da minha vontade tem hora que dá vontade de chutar tudo. Mas a tua graça tem me trazido até aqui. Então precisa tomar muito cuidado. Não confie em mais nada, porque o fundamento da sua fé é Jesus Cristo. Sempre. Amém? Amém. Tanto é que tenta lembrar uma coisa.
Antes de você ser salvo, você orava ou rezava para Deus. Quem vinha na sua boca era Deus. Depois de salvo, você começou a orar a quem? A Jesus Cristo. Mudou. Jesus teve outro significado. Eu lembro bem, eu era um cara que tinha Deus na boca, antes de ser salvo. Quando eu fui salvo, mudou. Jesus Cristo, que é nosso Deus. Mas nessa dispensação que nós estamos vivendo, é no nome de Jesus que é feito tudo. Entendeu? Deus Pai Todo-Poderoso escolheu que nos dias do Novo Testamento, tudo fosse feito em o nome de Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Amém. Nós temos que entender o seguinte, em substância, Deus é um só. Em substância, ninguém é maior, nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo, nem Jesus Cristo, todos são iguais. Mas a nível de papel, a própria Bíblia fala que Deus está para Cristo, Cristo está para o homem está para a mulher. Então, a nível de papéis, existem sim funções diferentes. Tanto é que quem veio em carne foi Jesus. João 4,24 fala o seguinte, Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. O que quer dizer Deus é Espírito? Ele não tem corpo. Tanto é que ele teve que se fazer carne. Nós vamos ver nessas definições de hoje. Amém? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou procurar reduzir o versículo para a passagem não ficar muito longa, que são muitos textos. Versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Entendam, Paulo está fazendo aqui uma ligação entre a Páscoa e a festa dos pães ázimos, onde não tinha fermento em nada. Fermento velho aqui é a velha vida, isso é uma figura. Fermento novo é a vida espiritual. Mas o que eu tenho que entender, tudo isso é baseado na nossa Páscoa. A nossa Páscoa, o que é? O sacrifício de Jesus. Ele foi sacrificado, não havia outra maneira, não tinha o que resolvesse. Coloca isso na sua cabeça, Jesus foi crucificado por minha causa e por sua causa. Ele não tinha pecado, ele não precisava morrer na cruz. E ele foi crucificado por mim e por você. Entendeu? Ele é o nosso sacrifício. Quando nós chegarmos lá no céu, segundo a narrativa bíblica, nós vamos ver as marcas. Nós vamos ver a lateral dele, nós vamos ver as marcas do açoite, só que num corpo glorificado. Nós não temos nenhuma marca de açoite, nós não fomos crucificados, e nem adiantaria. Se nós tivéssemos sido crucificados, ia todo mundo para o inferno do mesmo jeito. Precisava ser alguém sem pecado. E como somente Deus pode viver sem pecado, porque Ele é luz e nele não tem treva nenhuma, Deus teve que vir como homem, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Amém? Amém. Vamos lá, 1 Coríntios 15 agora. Esse texto aqui é bem legal, versículo 24. Gente, eu gosto muito dessa passagem. Ó, 1 Coríntios 15, 24. Vamos ler o 23. Aqui está falando da ressurreição nossa. Tá? Para situar que eu não quero ler a passagem inteira. O 23 diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, porque ele já ressuscitou. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Aleluia. Gente, a morte. Primeiro aqui é o seguinte, Jesus vai reinar, entendeu? Na sua volta nós vamos ressuscitar no corpo glorificado, entendeu? E aí ele vai reinar por 1000 anos. Essa é a visão que nós temos. E durante esses 1000 anos, todo principado, toda potestade vai ser aniquilado. Entendeu? A terra vai ficar limpa. Todo mundo vai ser julgado. Agora, o que eu tenho que entender? O principal inimigo a ser vencido é a morte. Gente, entenda a morte como é séria. Isso é uma coisa que muita gente não pensa. Veja, o efeito do pecado é tão devastador no homem que Jesus veio, sofreu tudo que sofreu, morreu. Na sua morte nós temos vida eterna. Na sua morte nós somos declarados justos. Na sua morte nós recebemos o Espírito Santo como garantia da ressurreição. Só que olha que interessante, esse corpão velho aqui, não tem jeito, vai morrer. Consegue entender a profundidade do pecado? Nem a obra da cruz de Cristo consegue resgatar esse corpo dessa maneira que ele é. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Aquilo que é corruptível tem que ser transformado em incorruptível, que é o nosso corpo glorificado. É um outro corpo, de uma outra natureza. Às vezes os crentes não param para pensar o que é a seriedade do pecado. Por isso que, como crente, quando você peca sabendo que está pecando, a consequência não é boa. Entendeu? Tenta lembrar disso. Senhor, o pecado é tão devastador que esse corpo meu aqui não tem conserto. Nem Jesus, na cruz do Calvário, resolveu o problema desse corpo. Vai ter que ser glorificado. Quem estiver vivo na volta do Senhor vai ser transformado. Entendeu? E quem tiver morrido, num piscar de olhos, que vai acontecer antes, vai se encontrar com o Senhor nos ares. Entendeu? Então, assim, é coisa muito séria isso. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos virar umas 3 páginas, 4 páginas. 2 Coríntios 4. Versículo 4 diz assim, vamos ler o 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha que interessante, você prega o evangelho, a pessoa não nasce de novo, isso quer dizer o quê? Que ela está perdida. E por quê? Porque o evangelho está encoberto para ela. Mas olha o que o versículo 4 fala, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui tem 2 personagens no versículo. Deus desse século está com D minúsculo. Quem é o Deus desse século? O diabo. O que o diabo faz? O trabalho dele é cegar o entendimento dos incrédulos. Sabe por que a pessoa não crê? Porque ela está cega. E só tem uma maneira dela crer. O Espírito Santo vir, ela nascer de novo, assim que nasceu de novo, os olhos abrem. Por isso que creu. A pessoa pode até entender com a mente dela, mas jamais vai crer, é impossível. Gente, é tão sério isso. Então, quando você evangelizar alguém, não se frustre. Só que tem expectativa. Nossa, Deus pode salvar essa alma. Mas a resposta dela, lá no fundo do coração, é de rebeldia a Deus. Porque é impossível. O Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento do quê? Para que não resplandeça a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus verdadeiro. Olha que interessante, o que você pode saber de Deus? Hoje, né? Olha para Cristo. Ele é a imagem de Deus, que nós podemos ver. Muito bem retratada nos evangelhos e nas epístolas. Então o que acontece? Você quer conhecer a Deus Pai Todo-Poderoso? Conheça Cristo. O que de Deus se pode conhecer é através de Cristo. Ele é a imagem do Deus
invisível. Invisível por quê? Porque não tem corpo, é espírito. Está caindo a ficha? Por que Jesus teve que vir encarnar? Ele também não tinha corpo. Deus é espírito. Não cai a ficha às vezes para a gente. São pequenas verdades bíblicas que quando eu aprendo eu falo, nossa, nunca parei para pensar nisso. Jesus não tinha corpo, como nós conhecemos. Hoje, olha que legal, ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, num corpo humano glorificado. Já tem um ser humano vivendo no céu, em corpo glorificado. Os demais seres humanos que morreram em Cristo também estão no paraíso, só que não em corpo glorificado. Por exemplo, apóstolo João, Pedro, Paulo, estão tudo lá. Os parentes nossos que morreram em Cristo estão tudo lá, só que não em corpo glorificado. Estão em corpo espiritual, é a alma deles que está lá. Agora Jesus Cristo não. Corpão glorificado, sentadão no trono da sua glória. Já reinando lá no céu. Aí num determinado dia, ele vai, agora vou fazer uma figura, né? Ele vai levantar do seu trono. Aí os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vão receber um corpo glorificado, e juntamente com os que estiverem vivos, que também vão receber um corpo glorificado, vão encontrar com Jesus no ar. É o chamado arrebatamento. Aí vai ser legal, porque João, Pedro, Moisés, Elias, Enoque, Davi, todo mundo junto, Maurício, Sabrina, João, glória a Deus. Todo mundo recebe um corpo glorificado e já pensou que legal? Você está no mesmo corpo de Jesus? Aí eu vou fazer uma conjectura. Eu imagino que todos nós vamos estar num corpo de jovem adulto. Perfeitos. O que vai ser também muito legal. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Vira mais umas páginas, Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que acontece? Cristo é o nosso libertador. Libertador do quê? Libertador dos efeitos do pecado da lei. Entendeu? Tanto é que hoje eu vivo a vida cristã dentro da lei da liberdade e do amor. Entendeu? Nós entendemos que a lei de Deus foi plantada no nosso coração, no novo nascimento. Por isso você consegue fazer. Entendeu? Nós não seguimos mais diretamente os 10 mandamentos. Nós seguimos porque 9 deles estão no Novo Testamento, e o mandamento do sábado, que não aparece no Novo Testamento, diz que o nosso descanso é Jesus. Por isso que eu não guardo sábado. Eu já estou no sábado, que é Jesus. Mas assim, eu faço tudo isso não porque eu sigo lá as placas. Aquilo ali cessou. É porque essas placas foram escritas, a lei delas, no meu coração. Entendeu? O Marcos Greconato usa esse nome, ele fala que é intranomia. Nomia é lei, intra é dentro. Nós carregamos a lei no nosso coração. Isso diferencia. Então eu tenho que entender que eu estou dentro da liberdade cristã. Liberdade para pecar? Não. Liberdade para viver fora de regras religiosas ultrapassadas. Regras religiosas que ficaram para trás. Hoje eu estou dentro da perfeita lei do amor. Cuidado só com isso, porque já nessa época alguns falavam: ah, legal, então onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar bastante para que tenha bastante graça. Não é isso. Entendeu? A liberdade é para você se santificar, para você buscar Deus, para você se consagrar. E não estar preso mais debaixo de regras que ficaram ultrapassadas. Isso só foi possível por causa de Cristo. Entenda.
O incrédulo está debaixo da lei. Por que o incrédulo vai para o inferno? Porque ele peca transgredindo a lei e quando ele chegar diante de Deus não tem o sangue de Jesus cobrindo o pecado. Então ele não é declarado justo. É como se fosse um julgamento mesmo, legal. Paulo usa nomenclatura legal aqui, de um processo romano. Isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Isso que às vezes é difícil entender, porque nós achamos que nós vamos ser salvos. Eu, por exemplo, acho que vocês eram assim. Depois de ter lido 7 vezes o Novo Testamento, hein? Olha como precisa o Espírito Santo abrir o olho da pessoa. E precisa da igreja para ensinar. Depois de ter lido 7 vezes o Novo Testamento, eu entendi que Jesus era o Salvador, mas na minha cabeça era assim. Fez obra boa, 20 pontos. Fez obra ruim, 20 pontos. Chegou no fim, somou. Deu positivo, entra. Deu negativo, sai. Acho que a grande maioria pensava assim. Não é nada disso. Fez 500 obras boas, vai para o mesmo inferno. Não é por obras. É pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos mais um pouquinho. Próxima carta aos Efésios, capítulo 4. Aqui tem uma passagem que eu separei a dedo. Uma passagem que está gasta na minha Bíblia, 4:13. Diz assim, vamos ler o 12, para a alegria do irmão Júlio. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, eu e você, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, vírgula, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que interessante, nós temos um modelo, Cristo. Nós temos uma obra a ser feita, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. O que é a soberana vocação? Me tornar idêntico a Cristo. Olha para minha cara. É ruim, hein? Mas é o que a Bíblia fala, que tem que ser o meu alvo. Seguir o modelo. Caminhar para o alvo que é Cristo. Agora eu pergunto, gente, olha para minha cara, pastor de vocês, eu olho para a cara de vocês. No nosso bracinho velho, fraquinho, dá para parar para pensar de ser igual a Cristo? Gente, impossível. Agora entenda. Na obra salvadora, no poder do Espírito Santo, eu vou sendo transformado, vou amadurecendo, vou atingindo a estatura de homem perfeito, vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo. Até que, na eternidade, nós seremos semelhantes a Ele. É o que a Bíblia fala, que na eternidade nós vamos ser semelhantes a Ele. Mas também não vou estar dentro dessa encrenca aqui, carcaçona velha, que só está deteriorando, não adianta mandar para funilaria, não adianta para nada. Entendeu? Mas é muito interessante isso, eu entender que eu tenho um modelo. E isso nos desafia, porque, gente, misericórdia, hein? Cristo é Cristo, né? Mas um dia nós seremos como Ele é. Bem legal. Agora, veja, vamos guardar o limite disso. Nós não seremos deuses, tá? Nós somos filhos, sabe? Precisa tomar cuidado com certos conceitos, que senão na mentalidade da Revolução Francesa, humanista, é tudo super-homem. Não, nós somos tudo uma encrenca de 2 pernas, alcançado pela graça, sendo transformado pela graça, e só vamos estar lá porque Deus fez. Eu e você só vamos estar lá, porque lá na eternidade passada Ele escreveu nosso nome no livro da vida. E garantiu, eu escrevo, eu salvo. E não larga da minha mão. Nem que eu tenha que jogar na parede, amassar, recolher. Mas Ele vai fazer. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. Vamos virar mais uma carta. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Versículo 8. Aqui tem um versículo interessante. Ó. Versículo 7. Entendeu?
Espera aí que eu vou ter que ler o 3. Vamos ler o 3, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros... Filipe, não, desculpa, troquei o texto, é o 3:8, desculpa. Eu estou lendo 2:8, por isso que não fechou. É 3:8, é que na verdade... O 2 que eu ia ler falava o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E nos orienta a fazer como Cristo fez, falando que ele tinha a forma de Deus, ele abriu mão dessa forma para vir habitar num corpo humano. E se rebaixou até o ponto de ser servo e morrer na cruz por nós. E aí o texto termina falando que nós temos que ser imitadores de Cristo. Como? Servindo uns aos outros, considerando o outro melhor do que eu. Era o texto que ia falar. Como eu gosto muito dessa passagem, eu já olhei aqui e falei, pronto, é aqui mesmo, mas não era, é o capítulo 3. Vamos lá. Filipenses 3, versículo 8. Olha que interessante. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Entenda, Paulo nesse texto compara Cristo a um prêmio. E é uma verdade. Só que Paulo aqui ele vem explicando o seguinte, que ele era fariseu, ele era judeu, era irrepreensível segundo a lei. Entendeu? Estudou nos pés de Gamaliel, em outras passagens ele fala isso. Aí Paulo vem com uma palavra pesada, ele fala, tudo isso eu considerei esterco. A palavra escória aqui é esterco. Cocô. Entendeu? Então o que Paulo está falando? Toda a reputação humana que eu tinha, e ele tinha, só vamos pensar, ele chegou nos sacerdotes em Jerusalém, pediu cartas para ir prender gente em Damasco, quase 1.000 quilômetros ao norte. E os caras assinaram as cartas e deram na mão dele. Será que ele tinha poder? Só que ele considerou toda essa reputação humana como escolha. Gente, nós temos um prêmio, que é Cristo. E entenda, nós temos que aprender a viver a vida como se tudo fosse secundário. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar ter uma casa confortável. Normal, nenhum problema nisso. O problema é quando você considera isso alguma coisa. O problema é quando você coloca essas coisas como um ídolo no lugar de Cristo. Nós, crentes, temos um prêmio, Jesus Cristo. Ele tem que ser nosso alvo. O problema é que a nossa carne é fraca e o tempo todo ela quer nos trazer para essas paixões, que são secundárias. Entendeu? Então o que acontece? Coloca uma palavra na sua cabeça, prioridade em Cristo. Eu creio muito, Mateus 6, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não estava mentindo quando falou isso. Então assim, você quer ter uma vida, comer seu pão sossegadamente, ser vitorioso nas lutas? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. E ó, gente, numa boa, olha para trás e vê quanta coisa que Deus fez na sua vida, até quando você era desobediente. Muitas coisas ele já fazia, pela bondade dele, pela graça comum dele. Amém? Vamos mais um pouquinho. Uma próxima carta, Colossenses, capítulo 1, vira 2 páginas. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Diz assim. Vamos ler o 17, vai, que eu falei muito em eternidade passada. Aqui está falando de Jesus Cristo, tá? Tem que ler o 16, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante. Evangelho de João,
No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Quem criou o universo? O Verbo, Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele, olha. E aí nós vamos chegar lá no céu e vamos olhar um ser humano como nós. Só que é um ser humano um pouco diferente, é o Deus Todo-Poderoso. Olha, gente. Imagina você criar uma formiga. Você criou uma formiga e colocou um universo enorme em volta da formiga. Aí aquela formiga se perdeu. Só que você ama demais aquela formiga. E você olha, bate um papo, aí você fala com o seu pai, aí você fala com o Espírito Santo, todo mundo concorda, fala, ó, não tem salvação com a formiga. Um de nós precisa ir. Aí você que criou tudo, muito maior que a formiga, você vem e vai habitar num corpo de formiga pela eternidade. Foi o que Jesus fez. Eu pergunto, você faria isso? Ah, tá bom, será eu. Bom, é que eu não sou Deus, eu não sou pecador. Talvez se eu fosse Deus faria, mas, gente, vocês entendem o ridículo do pensamento? É o que aconteceu com Cristo. Além de ele ter feito todas as coisas, foi feito por ele, foi feito para ele. Para quê? Para que ele fosse glorificado. Nós vamos chegar assim e falar, nossa, Jesus, e esse sistema solar, essas estrelas que a gente não consegue nem contar. E esse mundo espiritual, Jesus diz uma coisa, como é que foi fazer aquele arcanjo ali? Jesus, como é que foi fazer aquele anjo que o Senhor mandou que matou 200 mil, quase 185 mil? Como é que é fazer uma criatura... Olha, o que eu estou falando, matou 185 mil é criatura. Como é que é fazer uma criatura que tem poder de, num piscar de olhos, matar 185 mil pessoas, assim? Foi isso que Jesus fez. Mas o texto continua. Deixa eu pegar a passagem aqui, eu estou no... Espera aí que eu me perdi, no 17, acho, espera lá. Qual é? Tá, 16, aqui, 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Gente, aqui tem um outro problema. A arrogância do ser humano quando fala que Jesus não é Deus. Olha o problema. Tudo que existe e está de pé só existe por causa do poder de Jesus. É nessa pessoa da Trindade que subsiste tudo. Essa matemática, eu não sei como é que funciona, a Bíblia não revela. Talvez, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender. Entendeu? Mas você vê, tudo subsiste nele. Que virou formiga. Aí hoje a formiga está glorificada, sustentando todo o universo. O universo está de pé, amanhã você vai acordar, o sol vai sair. Porque o homem-deus chamado Jesus Cristo está sentado no trono da sua glória e vai fazer com que o sol saia. E que haja sopro de vida na sua narina. Porque se ele não te der o sopro de vida, você já vai estar na glória com ele. Tudo subsiste por ele. Percebe quem tem que ser o alvo das nossas orações? As implicações disso. Às vezes a gente não para pensar. A grandeza da nossa fé. Os desdobramentos de algumas verdades bíblicas. E aí o texto continua, 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Aqui nos envolveu. Você é o corpo de Cristo, e esse corpo tem uma cabeça, a cabeça é Cristo. A pergunta é, você está conectado na cabeça? Como que eu me conecto na cabeça? Curtindo a vida doidado? Não, me conecto na cabeça com orações, com leitura bíblica, com comunhão, com aprendendo mais dele. Aí eu estou conectado na cabeça, que é Jesus. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho, uma profundidade desse texto aqui, meu Deus.
Vamos lá. Vamos andar um pouco à frente. 1 Timóteo, capítulo 3. Vai passar por 1 Tessalonicenses, vai passar por 2 Tessalonicenses e vai chegar a 1 Timóteo. Capítulo 3. Muito lindo esse versículo. Versículo 16. Diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja que interessante, isso aqui parece que é um hino antigo, que foi usado por Paulo. Só que esse hino retrata verdades espirituais profundas. Veja, qual que é o mistério da piedade? Piedade aqui é a nossa salvação, a nossa vida cristã. O mistério é o seguinte: o que era oculto aos homens e foi revelado no nosso tempo. Deus virou homem. Deus se fez carne. Ele encarnou. Jesus Cristo é a encarnação do Verbo. Ele encarnou. Ele não foi criado como aquele membro lá daquela seita Testemunha de Jeová que se falar para você. Ele existia antes de todas as coisas. Entendeu? Porque tem a seita dos Testemunhos de Jeová que diz que Jesus é Deus, mas é um Deus menor, foi criado. Tanto é que eles tiveram que mudar a tradução da Bíblia, mexer nas palavras. Não foi muito, foi só, se eu não me engano, 173 vezes. Imagina o que é 173 vezes? Quase nada. Entendeu? Seita horrível. Horrível. Entendeu? Dizendo que o nosso Senhor e Salvador, autor de todas as coisas, é criatura. Ele é Deus. Ele encarnou. Lembra da formiga? Os irmãos vão lembrar. Quando vê uma formiga, vai lembrar da história. Fala, nossa, gente, é a mesma proporção. Olha. E ainda eu estou colocando que a distância da formiga para nós, para mim a distância de Cristo para o ser humano é muito maior que a distância nossa para a formiga. Entendeu? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Mesmo a 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo 6. Aqui tem um ensino legal. Versículo 15, diz assim, Jesus, vamos ler o 14, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus Cristo, o único e soberano Senhor. Todo mundo sabe disso? Sim, quem é cristão sabe, já leu essa passagem. Agora eu pergunto, na prática, ele é Senhor e é soberano sobre a sua vida? Para valer mesmo? Perguntinha difícil de responder, hein? Eu acho que não, de ninguém aqui, ele é 100% Senhor. A gente pode até se esforçar, podemos através da graça de Deus, mas eu acho que a nossa natureza pecaminosa, a gente dá uma derrapada. Entende por que eu preciso do Espírito Santo? A minha situação terrena é tão séria que Deus teve que mandar o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morar em mim. Por que ele consegue morar em mim? Porque ele não tem corpo. Espírito é sopro, é ruá, em hebraico. Entendeu? Por isso que ele consegue morar em mim. Mas olha que interessante, a minha situação é tão grave que Deus precisou mandar o Espírito, primeiro, como garantia da ressurreição, segundo, para me capacitar a viver a vida cristã. Por isso, se não nascer de novo, é impossível ser crente. Não tem como. Não tem como. Impossível. Você é de outra natureza. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 4. Vira umas páginas aí.
2 Timóteo 4, versículo 1. Aqui, Paulo falando para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Existem seitas que dizem que não existe trindade. Falam que a trindade foi invenção do Constantino. Tudo é o Constantino. Mudou a Bíblia, arrancou livro. Isso é um problema porque está dizendo, Deus fez uma promessa: eu vou manter minha palavra incorruptível. Quando a pessoa diz que a Bíblia foi mexida, ela está dizendo que Deus, o Deus criador do universo, não foi competente para cumprir uma promessa dele. Ele é um Deus poderoso, menos para manter a Bíblia. A criatura conseguiu mudar. Percebe a seriedade do que aquele nosso parente fala? Tudo é o Constantino. Entendeu? Mas aqui tem duas figuras da Trindade. Deus, vou reler. 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Gente, Jesus é o juiz. Ele foi o cordeiro que foi crucificado sem dizer nenhuma palavra. Foi duramente chicoteado sem dar um pio. Só que isso foi na sua primeira vinda. Ele vai vir uma outra vez e não vai ser aquele cordeiro mansinho. Ele vai vir como rei, como juiz. Para vocês terem uma ideia, tem uma figura no livro do Apocalipse que vai ter um lagar, que é onde se esmaga a uva. E a alma dos perdidos vão ser lançados nesse lagar, entre aspas. E o próprio Jesus vai pisar o lagar para esmagar. Aí não vai ter nada de sem nenhuma palavra foi condenado. Ele vem como juiz, ele vem como rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua veste é salpicada de sangue. Sangue do quê? De pisar os inimigos. Na batalha do Armagedon existe um convite. Vem todas as aves do céu para comer a carne de reis, de governantes, de soldados. Vai ser o que vai acontecer. É outra história. É outro papo. Aí eu quero ver quem faz esses especiais de Natal, tirando sarro de Jesus, blasfemando contra Deus. Eu quero ver a cara deles. E eu quero ser o primeiro a falar, se Deus deixava, justo e verdadeiro é seu juízo, esmaga mesmo. Mas pisa para doer. Porque blasfemaram o teu nome. Olha os absurdos que os homens fazem. Mas um dia nós vamos ver ele como ele é. O Todo-Poderoso. Gente, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. É coisa séria. O que a Bíblia diz que vai acontecer nos livros proféticos que ainda não se cumpriram, é coisa muito séria. Muito séria. Por isso, quando a gente ora por um ente querido, a gente tem que orar: Senhor, tem misericórdia da vida dele. Ele não sabe ver a diferença da mão direita e da esquerda. Senhor, o Senhor me ensinou que ele está cego. Se o Senhor não vier com o teu poder, os olhos dele não vão abrir. Se os olhos dele não abrir, o destino dele vai ser terrível. Mas tu és o Deus de glória, tu és um Deus bom, tu és um Deus longânime em irar-se. Tu és o autor e consumador da fé. Salva ele, Senhor, misericórdia. Essa é a melhor oração que você pode fazer para alguém. Só que você vai fazer essa oração compreendendo que nem todo mundo vai ser salvo. Infelizmente, a fé não é de todos. Os motivos, lógico, a gente tem um motivo óbvio, porque não creram. Mas eu creio que quando nós chegarmos lá, nós vamos entender isso com muito mais profundidade. Que agora nós não conseguimos alcançar, não nos foi revelado. A gente só sabe que eles vão ser condenados porque são pecadores e porque não creram. Agora, a profundidade disso nós não sabemos, a Bíblia não revela.
Por isso que eu tenho que orar pelas pessoas. E se eu tiver uma oportunidade, olhar para a pessoa e falar, cara, você está precisando de Deus, está precisando de Jesus. Rapaz, vai para a igreja. Ó, se não tem uma igreja lá perto da sua casa, vamos comigo na igreja. Lá é tudo simples, vai lá, você vai ouvir a palavra de Deus, vamos lá. Convida as pessoas. Fala de Jesus para elas, porque elas estão cegas. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Próxima carta, Tito, capítulo 2. Essa aqui é conhecida dos irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Até aqui. Gente, quem ele é? É o nosso resgatador. Um povo seu. Aí vem a pergunta. Você se encaixa nesse zeloso de boas obras? Aqui é o nosso papel. Quer agradar a Cristo? Seja zeloso de boas obras. Tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para o mal prevalecer, basta que os bons fiquem em silêncio. Nesses tempos nossos, tem muito crente quieto, deixando de falar coisas que deveria falar, porque o mal está tentando prosperar. Não fique quieto, converse com as pessoas, fale da maldade dos homens que estão ao nosso redor, da injustiça, da impiedade. Pessoas anticristo estão querendo assumir o controle de nossas vidas. Não fique quieto. Faça de uma maneira correta, mas divulgue. Aquilo que chegar informação boa, divulgue. O que for ruim, pode meter a boca. Mas para o mal prosperar. Entendeu? Zeloso de boas obras. Isso é muito amplo. Aqui está voltado para a igreja. Eu peguei um gancho e trouxe para o nosso cotidiano. Aqui é vida cristã, mas cabe. Boas obras são boas obras. A gente sabe que por mal prevalecer, os bons ficam em silêncio. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Próxima carta, Hebreus capítulo 2. Deixa eu adiantar, Hebreus capítulo 4, essa é importante. Isso aqui muita gente não para pensar. Versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Gente, isso aqui tem muita riqueza. O que acontece? Nós temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, um sumo sacerdote que não morre. Jesus, ele é profeta, rei e sacerdote. Entendeu? São algumas das funções dele. Como sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício puro. Como ele não morre mais, não precisa oferecer outro sacrifício, nem ter outro sumo sacerdote. Para ser nomeado um sumo sacerdote, o anterior precisa morrer. Só que Jesus não morre mais. Aí ele adentrou o Santo dos Santos, celestial, lá no primeiro século. Entendeu? Aí o que a Bíblia fala, para nós nos achegarmos a ele, ó, vou reler o 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Imagina-se que foi Paulo, também imagino. Mas nós não temos o nome do escritor de Hebreus. Mas o que ele está falando aqui, nós temos um sacerdote que adentrou os céus. Esse sumo sacerdote foi tentado em tudo, como nós. Mas ele não pecou. Por isso, ele sabe as nossas fraquezas. Então, quando vem luta, quando vem perseguição, quando vem crise de fé, quando vem dificuldade, o que você tem que fazer? Você tem que se achegar a Jesus Cristo, orar a Ele e abrir o jogo. Falar, Senhor, estou sendo tentado nisso. Senhor, olha, estou com dificuldade nisso aqui. Senhor, olha, estou com problema naquilo. Senhor, aquilo ali não estou entendendo. E por que Ele é capaz de ouvir e te entender? Porque Ele habita num corpo humano glorificado. E quando Ele habitou aqui na Terra, na encarnação, antes de ser glorificado, Ele foi tentado em tudo. Então Ele sabe o que é frio, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é inveja, Ele sabe o que é maldade humana, Ele sabe o que é traição. Ele sabe tudo. Entendeu? Por isso que você pode se achegar a Ele e orar. Por isso que a graça vem, opera e te capacita. Gente, isso é muito importante. Isso aqui não pode ser um conceito distante. Nossa, Jesus foi tentado em tudo. Não, você tem que parar e falar, não, para. Abre a cabeça e lembra, pô, essa tentação que eu estou passando agora, esse problema que eu estou passando agora, Jesus foi tentado nisso. Então ele sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe da minha tristeza, Ele sabe da minha dor, Ele sabe dos meus medos. Então eu posso me achegar confiadamente nele. Porque ninguém melhor do que Ele. Olha que interessante, olha que coisa maluca. O Espírito Santo sabe como nós nos sentimos, porque mora em nós. Deus Todo-Poderoso sabe o que nós sentimos, porque Ele é Deus. Tudo que o Espírito Santo sabe, Ele sabe. Porém, nenhum dos dois habitou num corpo humano e foi tentado em tudo. Então Jesus sabe, é a pessoa certa. Ele veio nesse corpo aqui e habitou entre os homens. Então, por isso que quando você ora a Ele, melhor coisa, abre o jogo. Senhor, tal coisa aqui. Senhor, eu estou com medo mesmo. Senhor, estou fraco na fé mesmo. E vai abrindo o jogo, vai conversando com Deus, vai orando. Vai pedindo graça. Senhor, faz tua obra, me capacita. Tire isso de mim. Senhor, eu estou com medo. Essa enfermidade que se achegou à minha família, eu estou assustado. Entendeu? Ele sabe o que é isso. Senhor, fiquei sozinho, ninguém liga para mim. Ele sabe o que é isso. Senhor, aquela pessoa me traiu. Ele foi traído. Senhor, me negaram. Ele foi negado. Só que hoje ele está no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que como o sangue dele me cobriu de pecado, se um ser humano entrasse no Santo dos Santos, morria fulminado. O sacerdote, uma vez por ano, fazia todo um ritual complicado, punha sangue na ponta da orelha, sangue no polegar do pé, um monte de coisa. E entrava no Santo dos Santos oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Se ele tivesse com o pecado não confessado, era fulminado. Entendeu? Se fosse na antiga aliança, se nós entrássemos no Santo dos Santos, fulminava. Só que o que acontece... Eu estou coberto pelo sangue de Jesus, então eu entro ousadamente no Santo dos Santos, onde está Jesus, e apresento minhas súplicas, minhas petições, minhas orações. E quando Deus olha para mim, Ele não vê o meu pecado, Ele se vê satisfeito, porque o sangue de Jesus cobriu o meu pecado. Aí eu posso chegar e falar tudo. Só que é mais profundo ainda. Eu posso conversar com Jesus, o Senhor foi tentado nisso. Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Tu habitou num corpo como o meu, só que sem pecado. Entendeu como eu tenho que orar? Aqui é um manual de oração. Isso vai te fazer bem.
Você vai colocar seus medos para fora. Você vai colocar suas dúvidas, vai colocar sua falta de fé. Todas as suas limitações. Então, quando você chegar a orar a Jesus, ore dessa maneira. Maneira humilde, grato. Consciente de que Ele sabe o que você está sentindo. E Ele é capaz. Entende? Tudo está no controle dEle. De uma maneira ou de outra, Ele vai responder a sua oração, mesmo que não for da forma que você está esperando. Mas se você orar algo e não for da forma que você está esperando, pode ter certeza que é o melhor para a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Que nós possamos, Senhor, estar vivendo essas verdades. Que realmente possamos nos achegar confiadamente ao trono da tua graça. Que possamos nos achegar a ti com humildade, mas confiantes de que tu és bom, tu és o Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Te agradecemos por tudo, Senhor, pedimos o teu guiar, pedimos o teu mover em nós, em nome de Jesus. Amém.